sair aqui da academia. E aí eu fiquei pensando, porque tem muitas pessoas que me seguem, tem muitos pacientes meus que falam muito assim sobre... Sabe quando dá aquele dia que tem aquela vontade de, cara, eu quero desistir da dieta, pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra que eu tô vindo pra academia às 5 horas da manhã? Pra que eu tô sofrendo correndo? Por que eu tô comendo isso em vez de comer um chocolate? Sei lá, né? Às vezes a gente tem esse tipo de pensamento e aí a gente se sente até fraca, sabe? No sentido de, meu Deus, eu não consigo aguentar, eu não consigo suportar, eu sou uma frágil e tal, e aí acaba desistindo. Mas eu acho que antes de a gente querer falar sobre constância, sobre disciplina, que a gente sabe que isso é importante, mas muitas vezes a gente tem que pensar que não é nem a falta da força de vontade, sabe? Eu acho que é algo muito mais profundo sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, tô indo pra casa e quando eu chegar lá, eu falo sobre esse assunto que eu acho que vai pegar pra todo mundo. Meninas de férias, a casa tá um caos, mas eu quero mostrar aqui nosso café da manhã, né? Vocês estão tomando café da manhã. E o que as crianças comem no café da manhã de férias? Deixa eu mostrar pra vocês. O que vocês estão comendo? Deixa eu ver aqui, ó. Olha isso ali. Bisnaguinha com mortadela. E ó, filha de Nutri comendo no café da manhã bisnaguinha com mortadela, né? É muito gostoso. Deixa eu mostrar o meu, né? Meu pão com 2 ovos aqui. Então, assim, galera, vou tomar meu café da manhã e hoje estou aqui, eu, comendo um pão francês com ovos. E aí, quando a gente fala sobre comportamento e tudo mais, antigamente, sei lá, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, o comer um pão francês de manhã, meu Deus, era uma guerra mundial, assim, sabe? Porque, tipo, não existia possibilidade de estar comendo pão francês de manhã. E hoje o pão francês ele já faz parte da minha rotina. Tanto que eu todo dia como pão francês com ovo. Às vezes eu mudo porque, quero comer um pãozinho integral. Daí eu acabo comprando um pão integral, um pão australiano que eu gosto. Mas normalmente é pão com ovo. Que já começa no café da manhã muitas vezes. Essa parte comportamental, essa parte de ter medo de comer, essa questão de... o pão não pode. Eu acho que é muito sobre o que a gente coloca e o que a gente associa. Então, quando a gente fala de pão, pão é carboidrato, né? Uma fonte de carboidrato. Mas se eu adiciono uma fonte proteica, que no caso é o ovo aqui, e uma boa fonte de proteína, pode ser às vezes um patê de frango, um patê de atum, né? Que dá pra incluir também. Isso já faz com que eu diminua essa quantidade de carboidrato, né? Essa absorção ali de glicose. Então, é legal, né? Então, sempre trazer a proteína. A proteína ela é importante em todas as nossas refeições, não só no café da manhã. Eu quero falar sobre comportamento com vocês e, né, já que eu estou tomando meu café da manhã, eu lembrei que o comer o pão francês já é uma questão de comportamental na dieta em si, né? Depois a gente conversa. Recebo muita mensagem falando, né, sobre esse ponto de que, poxa, tem paciente meu que emagrece 20 quilos, 30 quilos e tem gente que não sai do lugar, né? E qual que é a diferença entre essas pessoas? Tanto a que emagrece os 20 quilos com muita facilidade e aquelas que não conseguem nem sair do lugar, não conseguem emagrecer de jeito nenhum. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Já fiz um vídeo sobre dopamina aqui nesse canal, mas já que a gente tá falando sobre esse assunto de emagrecimento e tudo mais, e essas pessoas que conseguem emagrecer e as pessoas que não conseguem emagrecer, não conseguem sair do lugar. Existe esse hormônio da dopamina, tá? Então, essa substância é a questão da recompensa, da felicidade. Quando a gente pensa na felicidade, ela é o quê? Por exemplo, fui lá, comi um docinho. O que o docinho faz? Ai, que delícia, vamos comer mais. E aí, o teu cérebro automaticamente pede mais. Só que cada vez mais o teu cérebro começa a pedir em grandes quantidades essa dopamina, né? Então, tu comeu um pouco, ele quer mais e tu não tem essa sensação? Quanto mais você come, mais você quer comer.
E aí, quando a gente pensa, vou fazer dieta, a pessoa vai lá e corta o açúcar, normalmente, né? E aí, esse cortar o açúcar deixa aquela pessoa irritada. Por quê? Porque ela não tá tendo aquele sintoma, aquela sensação de felicidade, de alegria que a dopamina gera, né? Daquela, ai, que bom, que delícia, comi. Então, ela fica buscando isso. Então, a ideia é o quê? Né? Essa sensação, ela passe a partir do momento que você insista nisso. É meio que a gente ensinar o nosso cérebro a ter outras formas de recompensa, sabe? E de buscar outras formas de ter prazer, né? E não só no alimento doce em si, principalmente. Então, claro, o açúcar, ele é gostoso, mas a partir do momento que ele vira um hábito, ele vira um vício, uma dependência, ele se torna ruim. Então, não é que a gente não pode comer um docinho, eu como um docinho, mas a partir do momento que é o que eu mais recebo em consultório de pessoas que todo dia depois do almoço comem açúcar, todo dia depois do almoço, da janta comem um docinho, é muito comum, né? Ah, todo dia rola um bolo de manhã, ou um doce no pão, e tudo isso, né? Então, já tem esse vício, essa dependência. A partir do momento que eu tiro, eu fico irritado, aí eu vou lá, desisto e, não quero mais. Então, é o passar por essa fase, né, dessa dependência e mostrar para o nosso cérebro que a gente também pode ter outras formas de recompensa e de prazer. Então, não é sobre viver sem prazer, é sobre ensinar o nosso cérebro outras formas de buscar prazer, sabe? De ter prazer em outras coisas. Então, quando a gente fala sobre isso, das pessoas né, não consigo seguir uma dieta e tudo mais, são pessoas que realmente às vezes não querem passar por isso, que são muito viciadas. Então, entender de que vai passar, mas buscar outras formas de gerar esse prazer é importante. Então, o que eu sempre falo, sabe? Vai fazer um exercício físico que libera essa dopamina, só que existe a dopamina barata e a dopamina cara, eu falo nesse vídeo também sobre. Então, a dopamina cara é aquela que tu precisa pagar para tê-la, né? Então, por exemplo, o exercício físico. Eu preciso me esforçar para ter essa compensação. Então, por isso que dói tanto e as pessoas acabam dizendo que é tão difícil e tudo mais. Então, é o passar por essa fasezinha, sabe? De irritabilidade e tudo mais que a gente acaba sentindo. Então, passando disso, se torna fácil. Mas eu não quero sofrer. Querida, nem tudo na vida é de graça, né? Nem tudo na vida a gente é criança de que é mimada, de que pode fazer o que quer. A gente é adulto. Então, se eu quero melhorar minha saúde, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero, né, melhorar os meus exames, sei lá, tu quer emagrecer, tu tem que entender de que, para que isso aconteça, você não pode estar viciada no açúcar, você não pode ser dependente dele. Não é não comer, é diferente. Então, eu como um docinho, mas como eu não como o tempo todo dia, e eu sei de que é a questão da dopamina barata ali, de que eu comi, eu tive a sensação de quero mais, mas não, eu não preciso de mais. Então, é você ensinar o teu cérebro sobre essas recompensas. Então, você sim tem que passar por esse período na tua vida, né? Para realmente conseguir outras formas e conseguir ter os resultados que você tanto espera. Eu peguei a minha Bíblia, mas é porque eu queria falar um pouquinho sobre trazer para essa parte espiritual, sabe? Eu sou cristã, eu acredito muito nisso. E depois que eu comecei a aprender a entender de que nós somos templo do Espírito Santo, né? Que somos apenas meros mordomos desse corpo, porque ele não pertence a nós e nós devemos cuidá-lo da forma como precisa e deve, e de que a gente tem que tudo fazer para a glória de Deus. Virou uma chave muito grande na minha cabeça e eu tenho certeza que vai virar a sua também, né? De a partir do momento que a gente entender, e aí fala lá em Gálatas 5 sobre os frutos do Espírito, né? Então, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando a gente pensa em domínio próprio, a gente tá falando sobre isso, de ter ali um alimento de que eu sei que eu posso comer, mas eu não deveria. E eu falar, não, eu não vou comer. De eu ter o domínio próprio, de falar, eu vou para a atividade física, eu vou suportar a dor. Eu vou vou comer essa salada em vez de comer essa pizza. E assim por diante. Então, a questão do domínio próprio é um fruto do espírito, né? Então, uma das coisas que a gente tem que estar cultivando aqui dentro. E aí lá, em 1 Coríntios, que eu gosto muito dessa passagem, realmente lá em 10, capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido,
mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Sabe? Apóstolo Paulo já falava ali sobre esse ponto de que ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, às vezes a gente pensa tanto de, eu mereço, eu preciso, eu isso, eu aquilo. E quando a gente para pensar nessa parte bíblica e refletir sobre isso, de entender de que somos meros mordomos nesse corpo, ele não é nosso. E eu tô aqui para cuidá-lo e cultivá-lo. E aí entra no ponto também lá no versículo 31. Façam tudo para glória de Deus. Quando a gente pensa em façam tudo para a glória de Deus, eu também estou falando de comer bem, eu também estou falando de ir fazer exercício, dormir, né? Então tudo isso, tudo que eu faço na minha vida, na minha rotina, eu tenho que entender que eu tô fazendo para a glória de Deus. E não para mim mesma, sabe? Não por nada, não. Se eu tô indo pra minha academia, é pra glorificar Deus. Entender isso é muito importante, porque senão a gente só faz o que a carne pede, né? E a carne, ela pede o quê? Descanso, preguiça, a carne pede o quê? Gula, né? Então, tudo isso são pontos que o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo, nos fala, sabe? Então, se você é um cristão, eu acho que é importante a gente refletir. Eu não tô falando de ser 100%. Somos meros mortais pecadores. Então, não tô falando que tu nunca mais vai comer, tu nunca mais vai pecar, não é isso. Mas é a partir do momento que eu virar essa chave, eu interpretar dessa forma e eu conseguir, de alguma maneira, ter um pouco mais de domínio próprio, sabe? E conseguir fazer com que tudo que eu faça é pra glória de Deus. Então, se eu estou indo correr, mesmo não querendo, mesmo sem vontade, que é aquilo que eu falei no começo, às vezes a gente acorda, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô de novo nisso? Por que eu tô sofrendo, tô pagando pra correr na rua, sabe? Mas é pra isso, pra glorificar Deus, é pra glorificar o nome dele, né? Então eu não tô fazendo pra mim, não tô fazendo por nada, tô fazendo realmente pra cuidar do meu corpo e para glorificar a Deus. Então você como cristão, eu acho importante a gente refletir e falar sobre isso, e eu não tinha como não falar. Eu sempre falo, já fiz algumas palestras também, lá na igreja falando sobre, né, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo aqui, e a importância, né, de a gente cuidar e realmente ter esse ponto de agora falando sobre domínio próprio na dieta em si. Então é muito importante a gente falar sobre isso e às vezes a gente acaba esquecendo. Então, reflita um pouco sobre isso que eu tô te falando, sobre esses versículos, essas passagens, né, que tá na Bíblia, falando sobre domínio próprio, né, falando sobre a questão, né, do fazer tudo para a glória de Deus, de que Paulo fala, tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, né, então isso já é uma coisa que é muito importante a gente refletir e pensar. Se eu posso te dar uma dica, faz um checklist diário no seu dia a dia, né, então começa com coração, com agradecimento, né, com pedidos para Deus, mas principalmente para ele te direcionar, para ele te dar sabedoria, isso é muito importante. Depois vem uma hidratação, né? A hidratação ela é muito importante. A gente às vezes chega, acorda de manhã e já vai tomar café. Cara, vai tomar água. Hidrata o seu corpo. O terceiro, comece com comida de verdade, né? Então não sai daqui, vou parar na padaria comprar uma fritura, eu vou parar comer um bolo, sabe? Cara, come comida de verdade, come uma fruta, come ovos, come pão, sabe? Comida. E o quarto ponto, movimento, né? É muito importante a gente também pensar na atividade física como algo importante para nós. O movimento, Deus nos deu pernas e nos deu braço. Para quê? Para correr, para andar, para caminhar, para se exercitar. Então, cuidar do corpo é muito importante para isso, sabe? Também pra gente glorificar a Deus. Eu quero só encerrar com também, né, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, tá? Eu vou ler aqui pra vocês. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo, que é o que eu falei lá antes, né? Então, sobre tudo, fazer tudo para a glória de Deus, aqui tá falando, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, a gente sempre estar refletindo nisso. Então, comece orando, vai para uma hidratação, vai comer comida de verdade, vai se movimentar,
Faz esse checklist diário que as coisas realmente vão fluir, vão acontecer. Eu não tô falando que tu nunca mais vai pecar, que tu nunca mais vai querer comer, que tu nunca mais vai falhar também na atividade física. Vai! Só que o que eu tô falando é tu fazer a maior parte do tempo certo. Desistir é a única forma garantida de fazer com que você não chegue lá. Então, quais são as suas dificuldades hoje? Ore por elas, ore para que elas melhorem, que se tornem mais fáceis também. Hoje eu treino para viver bem, eu treino para glorificar Deus, eu como saudável para cuidar, né, do meu corpo e para viver bem também, né? Então não é só viver de qualquer forma, é viver com qualidade de vida. Toda vez que tu querer desistir, comece se perguntando por que eu comecei? Por quê? Por que eu entrei nessa de sair correndo? Por quê? Por que eu entrei nessa de querer emagrecer? Por que eu entrei nessa de querer ganhar músculos? Sabe? Então, a partir do momento que você entende o porquê você quer aquilo, ou porque você deveria aquilo, a gente não desiste. Porque a gente pensa, tá, eu tô tentando emagrecer porque eu preciso cuidar do meu corpo, né? Eu preciso começar a atividade física porque eu quero melhorar minha resistência. Então, tudo isso são respostas do porquê eu comecei. E a partir do momento que a gente pensa nisso, é muito mais difícil a gente querer desistir. Então, comecem perguntando isso para melhorar esses pontos e fazer com que você também não desista. Comenta aqui embaixo qual que hoje é o teu maior desafio aí na alimentação, no cuidar do corpo, do tentar emagrecer. E, se possível, né, além desse comentário, orar por essa situação. Então, comenta aqui que eu vou orar também por ti, orar por esse comentário que você tá colocando sobre o porquê, né, você tá sendo frágil, por que você tá não conseguindo ir pra frente, o que te atrapalha e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, acha que fez sentido, curte, comenta, compartilha e também se inscreve no canal que a gente vai falar bastante sobre esse assunto, trazendo também uma parte bíblica, porque é o que eu vivo, é o que a gente vive aqui em casa. E é importante também falar sobre isso, nutrição tem tudo a ver, né? O cuidar da alimentação tem tudo a ver com glorificar a Deus. Tchau!